Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje, de entrada, nós assim rezamos: cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Foi para mim a salvação. Aleluia. Muitas vezes nós, no tempo pascal, ouviremos esse convite para nós cantarmos ao Senhor, para nós abrirmos o nosso coração na liturgia e na vida, para que a gratidão para com a obra de Deus transborde em todos nós. Hoje, nós, na primeira leitura, sempre dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma parte da história de Filipe. Os Atos dos Apóstolos, ele se interessa pelo protagonismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai determinando, e nós vemos isso aqui, por exemplo, na história de Filipe hoje, é belo, que é o Espírito Santo que vai dizendo assim em detalhes tudo aquilo que ele tem que fazer. Por isso é chamado o Evangelho do Espírito Santo. É ele o protagonista da história. Então, na primeira parte, nós temos um segundo personagem que é importante, que é Pedro, e depois nós vamos entrar em breve na segunda parte, que o personagem importante é Paulo, mas é o Espírito Santo, o fio condutor da história da igreja, que vai dizendo e vai determinando, diz e ainda atua para mover os apóstolos, e às vezes até mesmo sem os apóstolos, para fazer com que a igreja cumpra a sua missão. Então o anjo do Senhor falou a Filipe: prepara-te e vai ao sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Então veja assim, a riqueza de detalhes que vai dizendo a Filipe, ou seja, praticamente assim, para que não tenha erro, porque o que vai acontecer aqui é uma coisa importante. Então Filipe levantou-se e foi. Então nós temos a disponibilidade do apóstolo. Então neste episódio de hoje, nós encerramos a história de Filipe, a breve história dele, porque Lucas não se interessa muito em descrever os seus personagens secundários. Ele diz quando aparece, porque ele introduz muitas vezes antes para depois retomar esse personagem, assim por exemplo vai acontecer com Saulo, mas que também os abandona, porque o protagonista é o Espírito Santo. Então Filipe obedece e ali ele encontra um eunuco etíope. Para Israel, esse homem tem dois problemas que o impede de ser considerado um membro do povo de Israel. É um estrangeiro e é um eunuco, que é considerado uma maldição. Então, esse eunuco, ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. E ele estava lendo o profeta Isaías, estava justamente lendo um dos cânticos do servo do Senhor, do servo sofredor, que para o povo de Israel, como já lhes dizia em outras ocasiões, era um texto muito difícil de compreender. Para nós é óbvio que se está falando do Cristo, mas eles não aplicavam esse texto ao Messias, porque não imaginavam o Messias sofredor. Jesus nos resolve também este problema, porque o próprio Novo Testamento aplica em outros momentos esse texto para falar de Jesus. E quantas vezes Jesus vai falar do seu sofrimento? O Espírito vai de novo dizer a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E Filipe então começa a falar com aquele eunuco: tu compreendes o que estás lendo? E a resposta deste homem é muito interessante: como posso, se ninguém me explica? Então, se ninguém nos explica, nós precisamos da mediação da igreja. Se ninguém nos explica, nós não temos como compreender. Para sermos evangelizados, nós precisamos de alguém, da igreja, que venha ao nosso encontro. E ele vai dizer mais na frente: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. E ele então anunciou Jesus ao eunuco. E o eunuco de novo vai dizer: o que impede que eu seja batizado? Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Filipe desaparece. O eunuco fica cheio de alegria. Veja, o apóstolo desaparece, mas ele está cheio de alegria, porque ele encontrou a fé. Porque aquilo que ele estava ansiando, desejando, não tinha quem me explicasse, agora ele encontrou. Ele não precisa mais de Filipe, ele tem o Senhor Jesus. E então Filipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E aqui se encerra a história de Filipe. O Salmo responsorial, com o Salmo 65, nós convidamos todas as nações, o salmista assim o faz, para louvar. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor.
é Ele quem dá vida à nossa vida. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Nós, mais uma vez, retomamos o discurso de Jesus na sinagoga. Então, é a penúltima parte desse discurso que nós escutamos, que vai se concluir na liturgia de amanhã, e depois tem a conclusão do próprio capítulo no sábado. Jesus vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, meus caros, primeiramente, a fé é um dom de Deus, não é um esforço humano. É Deus que atrai, é Deus que nos chama a Ele, é Deus que nos encaminha para o seu Filho, que nos revela o próprio Pai. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, mais uma vez se insiste sobre a dimensão da vida, da ressurreição, que nasce da união com o Cristo. O Cristo está se apresentando ainda, falando da necessidade da união com Ele. Nós temos muitas pessoas que primeiro podem receber a comunhão e não recebem. E que não se apercebem que nesse descaso para com o sacramento está também manifestado o descaso para com Deus. Porque Deus se oferece, se doa, e eu não vou receber essa grande dádiva. Mas tem também aqueles fiéis que, com tristeza, nós vemos que não podem se aproximar do sacramento, que fizeram opções na vida que assim os condicionaram. Mas a todos estes, a eles e a nós, se mantém uma opção que é determinante da nossa vida, que é uma exigência, aquela de uma união com Cristo. Essa união se faz para alguns através da Eucaristia, mas para todos nós se faz através da comunhão da palavra, da comunhão espiritual, através da escuta da palavra, através do amor fraterno, através da valorização do próprio alimento material. Porque se nós não dermos valor ao alimento material, colocando na justa medida na nossa vida, não como uma finalidade, mas para um meio para chegar ao alimento espiritual, nós nunca vamos chegar ao valor da Eucaristia. Então, por isso, esse longo discurso de Jesus, que merece ser sempre retomado, para nós recolocarmos a Eucaristia no justo lugar na nossa vida, para recolocarmos a pessoa de Jesus, a palavra e o alimento no lugar certo na nossa existência. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Só Jesus viu o Pai. Então, para conhecermos o Pai, nós precisamos de Jesus. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus vai insistir nessa expressão que já falou. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Então Jesus vai dizer que aquele pão, o maná no deserto, é figura, porque os pais, figura quer dizer de um alimento muito mais sólido, que é o próprio Jesus. Porque os vossos pais comeram e morreram, e agora eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne. Veja que Jesus não diz que é o meu corpo, mas usa a palavra carne. Porque carne é uma expressão hebraica para falar da nossa fragilidade. Então Jesus oferece o seu corpo com o mistério da encarnação. O ser humano tem a sua falência, tem a sua fragilidade. Na expressão bíblica, veja, Senhor, de que carne somos feitos. É para dizer de que fragilidade somos feitos. Então, receber o Senhor na Eucaristia é aceitar a sua fragilidade através do mistério da encarnação que se tornou na nossa natureza, mas também aceitar as nossas fragilidades como condição para que nós possamos aceitar a manifestação do poder e da grandeza de Deus em cada um de nós. Na oração hoje da coleta, nós assim rezamos: ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Que a certeza do amor de Deus nos encoraje para nos livrarmos do pecado e seguir a verdade, que é o próprio Deus.
Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.